Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Diabetes, Teoria e Prosa, com o meu amigo Rodrigo Siqueira. Olá, pessoal. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, também diabética tipo 1, psicóloga e nossa amiga e paciente, Renata Rodrigues. Seja Oi, bem-vinda, oi. Renata. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estava com saudades, né? E estou muito feliz de participar desse projeto que eu tanto admiro, que eu já acompanho, né? Que eu assisto e estou me sentindo muito honrada de estar Ah, aqui, de obrigada. verdade. Convidado Nós que especial, a gente agradecemos. costurou, né, datas. A pessoa agora mora em São Paulo, tá longe da gente. Você vê que presença ilustre aqui pra gente. Ai, obrigada, Sim, Rê. madruguei hoje para estar aqui, mas Pois tudo é. com muito prazer, de Que bom, que verdade. bom. Muito feliz. A gente fica agradecido aí pela sua participação. É verdade. Então, assim, para começar, né, a gente sempre começa pedindo para o participante contar um pouquinho da história dele, como é que foi o diagnóstico, como é que você lidou com isso. O diagnóstico apareceu em 2004, quando eu tinha. Foi meu presente de aniversário de 14 anos. E foi assim, foi uma chuva de informação, né? Assim como é para todo mundo. Mas o que eu lembro que era muito característico da época era a falta de fonte de informação, que a gente hoje tem mais acesso, né? E em 2004 não se tinha, a internet era discada, enfim. E o que a Acho que gente não tinha Google associava, naquela época, né? eu também acho, que eu Acho lembro que assim, não. Não não. lembro, acho É. que não também. Não. E aí, por isso foi muito mais assustador, né? E surgiu assim, no caso, a minha família, tanto materna quanto paterna, tem um histórico mais para hipertensão. Então, diabetes era realmente um assunto muito desconhecido para gente, porque nem o tipo 2, né, que é o mais Comum, falado, né? né, que, ainda mais naquela época, não se tinha esse caso na minha família. Então, tá. Mas a minha avó era uma pessoa muito sábia. E ela me observou e falou assim, comentou com a minha mãe: tem alguma coisa estranha na Renata. Ela tá emagrecendo muito. Porque eu sempre fui falsa magra. Por conta da minha altura, dava uma compensada, né? Mas eu sempre fui mais pra fortinha, perna grossa, bracinho cheinho. De repente eu emagreci muito rápido. Minha mãe começou a achar que era por conta do crescimento. Eu estava fazendo atividade física, fazia um treino assim de vôlei na escola. Minha mãe, tá com estirão e tal. Só que aí eu lembro que ficou muito assim, foi o divisor de águas foi quando começou a aparecer formiga no vaso sanitário, lá em casa. E minha avó falou: tem alguém com diabetes aqui. Ela foi assim, categórica: tem alguém com diabetes. E minha mãe: não, isso é crendice, para, não tem nada a ver, enfim. Minha avó ficou observando e aí um belo dia eu chego da praia, coloquei o biquíni no tanque, assim, minha mãe falou: deixa aí que depois eu lavo. Botei o biquíni assim na borda do tanque. Quando a minha mãe E chegou, formiga no bico. cheio de formiga. A minha mãe juntou as peças e aí realmente ficou preocupada. E aí ela conversou com uma amiga da época, né? Nós tínhamos uma amiga que frequentava a mesma igreja que a gente. Ela tem um filho que tem diabetes tipo 1. E aí ela comentou com a Renata, as Renatas sempre na minha vida. O nome dela é Renata. Inclusive, Renata, um beijo. Você foi assim, um anjo na nossa vida, porque ela emprestou, pegou uma tirinha, fez um teste e a gente se encontrou. Eu lembro que a gente se encontrou num domingo de manhã na igreja, que a gente frequentava, e eu estava em jejum. E aí a gente fez o teste, deu 325. Aí, só que a gente não tinha noção do quanto esse valor era alto, né? Como eu falei, a gente não tinha informação nenhuma. E aí, a Renata só falou assim para minha mãe: Marta, vai com ela agora para o pronto-socorro. E não deixa darem soro glicosado para ela. Você não sabe de nada, mas a única coisa que você tem que saber é isso. Soro glicosado para ela não pode. E assim, O senso comum, né? É. e assim, né? Fiquei lá e fiquei internada. Acho que foram 8 ou 10 dias de internação, não lembro bem. E aí, sim, aí foi naquele balde, né? Assim, aquela chuva de informação. Só que naquela época era aquela informação: você não pode comer
Isso nunca mais. Então, assim, realmente Era foi só muito o difícil. açúcar, né? Foi Que muito tinha na difícil, eu cabeça achei. das pessoas. E o quê? Eu tava com 14 anos, começando a ir num cinema com os amigos, aí no aniversário da amiga sozinha. Então, assim, foi um retrocesso muito grande. Uhum. E aí, eu tinha muito medo de voltar para o hospital. Então, por isso, eu fiz tudo muito certinho no começo. Mas isso não durou muito tempo, né? Então, quando eu entendi mais ou menos como funcionava o negócio, aí veio a rebeldia da adolescência, comecei a burlar algumas coisas do tratamento. Como o doce era altamente proibido, fiz algumas manobras arriscadas, para poder comer doce. E assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito, muito em Deus mesmo, e acredito que esses vacilos que eu fiz na época, assim, foi Deus me salvando, porque tinha tudo certo para dar errado. Sim. Mas enfim, estamos aqui, né? E que bom que tudo foi contornado, né, da melhor maneira, né? Eu acho que a falta de informação, eu não tinha noção do quanto uma hipoglicemia é perigosa. Eu não tinha noção do que era cetoacidose. O que eu sabia de diabetes era quando minha mãe comprava uma revista, se eu não me engano, era da Roche. Se eu não me engano, de Bem com a Vida. Eu acho que sim. E aí vinha umas receitinhas e tal, e falava alguma coisa muito superficial, e era isso que eu sabia. Enfim. E depois aí, mais uns anos depois, né, vieram outros diagnósticos agregados. Eu tive depressão, né, depois, mais para os 17 anos, 16 anos, 17. Enfim, mas aí também teve uma virada de chave aí, né, porque a vida me deu um presente muito valioso, né, que foi minha filha. Então eu fui mãe aos 18 anos, de uma forma precoce, mas hoje, né, hoje eu tenho 34 anos, hoje algumas coisas fazem sentido, né? Então eu acho que eu precisava de alguém que dependesse de mim para me cuidar melhor, Tudo né? tem um propósito. Com certeza, com certeza. Sim. Hoje eu entendo isso, mas foi muito difícil. Muito difícil. Eu me sentia muito excluída. Não, eu não me sentia excluída, eu me sentia diferente, porque eu também nunca passei por isso. Os amigos na época, mesmo sem saber nada, porque eu não sabia, então quanto mais eles foram muito solidários, assim, meus amigos da escola, evitavam levar biscoito recheado para comer na escola, se comiam, faziam de tudo para não comer na minha frente, assim, Ai, que eu legal. sentia isso como um carinho, sabe? E eu lembro quando eu tive hipoglicemia uma vez, e aí eu entendi que eu tinha que comer doce. Eu lembro de uma amiga que não ficava sem bala na mochila dela. E aí eu lembro que uma vez eu falei assim, eu já tinha, né, comido a bala durante a aula, que eu tive uma queda de glicose. Depois ela falou assim, Rê, eu tenho bala na minha bolsa, tá? A gente pode ir pra casa tranquila. Ah, eu achei isso muito fofo, tanto que me marca até hoje, né? Sim. Ela nem tá mais na minha vida, foi uma amiga da época de escola, mas que me marcou muito, Sim. Cuidado, né? carinho ali naquele Sim, momento, né? sim, foi fundamental. Que legal. E é legal de a gente pensar que era uma época também, né, como você mesmo disse, que o conhecimento era muito pouco. Então, restringir, né, a restrição alimentar era a regra. Né? Essa coisa da contagem, de eu poder aplicar insulina para comer algo, né, fora do Sim. habitual, não existia, Não. né, naquele momento, né? E toda vez que eu comia alguma coisa, era um sentimento de muita culpa, de eu tô fazendo algo errado, eu tô prejudicando a minha própria saúde, Sim. eu tô me envenenando, né? Era esse sentimento, né? Eu não me amo, então era horrível, era horrível. Tudo E é por uma falta coisa. de conhecimento. Exatamente. E hoje, isso é engraçado que isso é antigo e é novo, né? Porque assim, a gente vê muitos pacientes, às vezes pais, né, principalmente dali do início do diagnóstico, quando começa, tem sempre aquela fase da restrição e depois, né, que o filho começa, eu queria comer alguma coisa, ou, né, e aí se preocupa, tipo, ele tá acostumado a utilizar 4 ou 5 unidades de insulina, mas para comer essa besteirinha foram 9, né? Doutor, 9 unidades não faz mal, não? Não é muita insulina? Fica com Né? E eu aquele sempre falo o medo, né? seguinte, você tem diabetes? A pessoa fala, não. Eu falei, quando você come, né, a casquinha do McDonald's, seu pâncreas libera quanto de insulina? Aí ele fala, não sei. sei. Eu falei, é muita. Né? É mais do que pro habitual do seu dia a dia. Então é igual. Né? Então, assim, o excesso de insulina, né, ele não é bom. Mas
não é, se for uma coisa habitual, como deve ser para alguém sem diabetes, não tem problema. Né? Então, é interessante, né? Porque o senso comum é isso, né? Como eu sempre aplico pouco, se hoje eu tô aplicando muito, Sim. isso pode fazer mal, né? Sim. E gera essa questão da culpa ali, né? Eu lembro também algo que marcou muito nessa época, pela falta de informação. Minha mãe, eu sentia que ela queria me colocar dentro de uma bolha, né? É o que a maioria das mães, né, ali por aquele cuidado, tem sim. vontade Hoje eu de sou mãe, eu fazer, super né? entendo. Acho que eu faria igual, até pior, não sei. Só sendo mãe naquela época. Mas eu lembro justamente disso, assim, algo dentro de mim me fazia bater de frente com a minha mãe naquela época. Não, eu quero fazer. Não, eu posso sim. Então eu sempre quis, desde o começo, por uma sede de viver a minha vida, eu sempre tentei tomar a frente do que era possível. Se eu posso tomar insulina, eu vou Precisa que tomar alguém aplique. insulina. Então eu vou ter que aprender. Se eu tenho que corrigir hipoglicemia, que na época a gente nem usava essa expressão, eu preciso estar equipada para isso, né? Então, porque talvez se dependesse dela, eu não estaria onde eu estou, né? Conquistado as coisas que eu conquistei Sim. nesse tempo. Então, assim, às vezes é muito. Eu não sei dizer, né? Mas às vezes é muito também da essência da pessoa, né? pessoa. De querer Sim. lutar pelo Sim. seu espaço, É. pela sua voz, né? E Eu hoje eu falo que entendo é um como isso desejo foi de ser importante. protagonista. Sim, Né? Então é isso. Tipo, sim. assim, a vida é sua, você tem que ser protagonista dela. Exatamente. Né? Então Exatamente. é importante. Muitas vezes eu discuto muito isso com o paciente em consulta, né? Porque assim, quando a gente não decide, né? Especialmente quando eu tenho diabetes, o diabetes vai decidir por mim, Exatamente. né? Então eu tenho que decidir. E isso aí eu sempre falo, não é só com o diabetes. É com a minha carreira, é com Com meus tudo. relacionamentos, é com tudo, né? Ou eu decido o que eu quero de melhor pra mim e eu vou atrás daquilo, ou alguém vai decidir por mim, né? Em qualquer cenário, ou o diabetes vai decidir, ou o meu parceiro no relacionamento, né? Ou o meu chefe no A trabalho, vida. a vida como um todo. Então, assim, ter essa atitude pro diabetes de falar, não, eu cuido, eu que controlo, né? É uma atitude muito E positiva. não escolher também é uma escolha, Não escolher é uma escolha. né? Quando a gente Né? não escolhe fazer nada, A gente é você está escolhido. escolhendo. Porque a vida tem movimento, né? Sim, Então a gente não tem controle total das coisas. Então, uma vez que a gente escolhe ser figurante, não o protagonista, as outras coisas vão continuar seguindo, né? Então, você vai ficar ali vendo a vida passar, entendeu? E eu não queria que isso acontecesse. Só que com 14 anos eu não tinha essa noção. sim. Mas eu percebia muito isso. Não. Eu lembro que na época minha mãe teve um passeio, minha mãe falou assim: não, você não vai. Eu falei, por quê? Ela, não, porque você tem diabetes. Eu falei, ué. Eu tenho uma paciente que foi, acho, talvez a primeira paciente que, não sei se eu já contei isso aqui no podcast, mas se eu contei, eu acho que vale a pena contar de novo. Eu falo tanto dessa passagem, que às vezes eu acho que eu já falei com mais gente do que eu falei, que é da Rosane, né, que já foi na colônia, uma das colônias. Já foi minha paciente. Isso. A Rosane, ela. Eu atendo a Rosane desde 2012, por aí. E aí eu lembro, a primeira vez que eu atendi a Rosane foi lá na Santa Casa, onde eu era professor. E um dia tava a residente atendendo, e a residente perguntou para ela, quantos anos a senhora tem? Aí ela falou, eu tenho 54 anos, das quais 44 com essa doença maravilhosa que só me trouxe coisa boa. Na hora eu olhei para ela e falei, é doida. Aquela positividade Tipo, tóxica, né? Aham. E essa coisa que a gente tem hoje, né, do empoderamento, que a gente aprendeu também que isso é importante para a vida como um todo, não se tinha muito essa cultura no passado, Sim. né? E aí eu fiz uma cara assim estranha, ela percebeu e depois ela me mandou um e-mail. Né? Ela falou: oi, doutor Rodrigo, tudo bem? Quero falar que me chamou a atenção a expressão do seu rosto quando a sua residente me falou que quantos anos eu tinha. Eu falei que eu tenho tantos anos com essa doença maravilhosa e tal. E ela falou, sem qualquer pretensão, ela falou, é a pura verdade. Porque eu tirei muitos frutos dela. Eu tenho amor próprio,
me conheço melhor, eu tenho amor à minha vida, eu me cuido e hoje eu olho para mim e tenho orgulho da trajetória que eu percorri, né? Então, assim, é nítido uma pessoa que foi protagonista da sua vida, Sim. né? Então, e ela fala isso, meu primeiro médico foi o Dr. Francisco Arduino, que foi um dos pioneiros de DM1 no Rio de Janeiro. E ela fala, ele tinha um livro, né? Conheça seu diabetes. E ela fala, ele tinha uma frase no livro dele que era: se você quer viver muito, contraia uma doença crônica e cuide bem dela. Né? Então faz muito sentido, né? Então, Faz sim. total sentido, né? Eu falo isso do câncer, né? Hoje eu falo, gente, às vezes eu agradeço. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe e com meu irmão. Falei assim, eu acho que se o câncer não fosse algo tão ruim, eu desejaria um para cada pessoa. Porque muda a gente totalmente, né? A forma de agir, de pensar, de querer, de falar, de se comunicar, eu acho que é bem por aí mesmo que a Rosane falou. a pessoa vai vir até de carro no próximo podcast, Pois não vai? Tô tentando, hoje ainda não consegui. Aproveitando, deixando aqui Vai registrado sim, vai essa cobrança. Pode deixar. Vai sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Toda essa sua questão, né, do diagnóstico, você acha que isso trouxe também uma motivação para a sua profissão hoje? Você acha que foi uma coisa dissociada? Ou você até queria fazer psicologia e falando, eu não quero nem atender pessoas com diabetes? Né? Foi um pouco disso? Foi um pouco disso. Inclusive você foi uma das pessoas que, né, abriu a minha visão para isso. Atrapalhei os seus planos. Na verdade, Os seus planos iniciais. porque assim, quando eu fui eu decidi por psicologia, tudo assim foi acontecendo, a vida foi mostrando o caminho, né? Às vezes a gente acha que a gente tem o roteiro todo prontinho, não tem nada, né? E aí eu comecei a trabalhar com 16 anos na escola que eu estudava. Eu estudava de manhã, fazia o ensino médio de manhã e de tarde eu era auxiliar na educação infantil, auxiliar de professoras. E eu adorava trabalhar com as crianças. E aí já estava ali no ensino médio, já pensando, né, em carreira, em alguma coisa. Falei, eu gosto disso aqui, mas eu não quero ser professora. Mas por que eu gosto tanto? E aí eu conversei com a coordenadora pedagógica, né, da escola. Ela me deu um livro que falava um pouco sobre orientação vocacional. Não tinha teste, não tinha nada. Mas abordava, assim, algumas coisas. E ali eu entendi que o que eu gostava era de observar o comportamento das crianças. E eu gostava, eu tinha muita paciência com as crianças que tinham mais dificuldade. Então, assim, beleza, entendi que eu queria psicologia. Só que aí a vida se conduziu de outra forma, eu fui mãe, e aí como eu entrei no mercado de trabalho numa área, né, eu trabalhei uns 3 ou 4 anos em banco, enfim. Aí comecei a achar que eu tinha que fazer administração, porque já estava ali, enfim, em terapia, porque eu sempre fiz terapia, lógico, tive pausas, mas desde que eu descobri o diagnóstico, uma das primeiras coisas que minha mãe fez, e que eu sou muito grata até hoje, foi procurar ajuda psicológica para mim. E aí eu sempre levei isso para minha vida. Às vezes eu parava, mas eu sempre sabia que era um lugar que eu tinha que estar frequentando, sabe? E aí, em terapia, a psicóloga que me acompanhava na época perguntou para mim, Renata, se você for fazer uma faculdade, você vai investir tempo, dinheiro, esforço físico, esforço mental. Faz aquilo que você não se arrependeria, por mais que você não venha trabalhar, por mais faça aquilo que vai te fazer feliz no momento enquanto você faz. Falei, então eu tenho que fazer psicologia. Quando eu entrei para fazer psicologia, pensei que eu ia trabalhar o quê? Psicologia infantil? Não. Quando eu comecei a ver o que um psicólogo infantil faz, eu falei, não é para mim, né? Hoje também já estou reformulando isso, porque a gente tem ideias muito engessadas, né? E aí eu comecei a ver que, poxa, para atender criança eu tinha que ter uma certa neutralidade, por amar muito, por gostar muito, eu não me via pronta para isso. Falei, então eu vou fazer a psicologia aqui, vou tentar um concurso, alguma coisa assim. Até que eu me deparei com a época de fazer estágio na faculdade. E eu falava muito assim, não vou ser psicóloga clínica, porque a psicologia abre tantas portas para ficar dentro de uma sala atendendo. Olha só, né? Os preconceitos, os julgamentos que a gente faz.
E aí, aí comecei a atender, eu falei, é isso que eu gosto. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de escutar, eu gosto de observar, enfim, tá. Aí me formei e aí um ano depois veio a pandemia. O que foi um processo super desafiador, porque nem em terapia online eu acreditava. Eu acredito, não é possível você fazer um vínculo com seu paciente ali, ou ele se abrir para você através de uma tela. Mas, enfim. Então, já desmistifiquei isso. E voltando só um pouquinho. Quando chegou na época de eu entregar meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, todo mundo fazendo em grupo e tal, e não tinha nenhum tema assim que as pessoas queriam fazer que eu me interessasse. Só que tinha um negocinho, uma inquietude dentro de mim que eu já tinha percebido, tanto quanto paciente, né, DM1, tanto quanto pessoa que começou a estudar o comportamento humano, que era a necessidade do tratamento psicológico como pilar, um dos pilares fundamentais para o portador de DM1 e para o cuidador. Então, foi sobre isso que eu fiz o meu TCC, né, do suporte psicológico no tratamento do DM1 e da família, né. E aí pronto, comecei a estudar e tal. Aí comecei a atender. Não atendia nenhum paciente, né, com diabetes. Só que aí veio a pandemia. E aí todo mundo começou a procurar muito mais, né, por esse serviço de psicoterapia. Sim. E aí algumas pessoas, e aí eu comecei a falar um pouquinho mais disso na internet, as pessoas começaram a vir, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com esse público e eu falei, eu não adianta mais eu ficar fugindo. Porque era a coisa que fazia meu olho brilhar, entendeu? E é um público que eu acho que precisa, sabe? Que precisa dessa atenção, que precisa ouvir que saúde mental importa, né? Mães pâncreas, pais pâncreas que precisam desse suporte. Falei, não tem jeito. Então, e eu lembro que você também falou isso pra mim, numa das vezes você falou assim, algo que marcou minha vida, que você falou, Renata, você não escolheu o diabetes, mas o diabetes te escolheu. E não te escolheu para te sentenciar. Você falou isso numa das nossas consultas. E aquilo ficou assim, sabe? Você plantou a sementinha e depois eu voltei, olhei com mais atenção, eu falei, eu acho que é isso aqui mesmo. E aí comecei a falar mais disso, enfim, as pessoas começaram a se identificar. Eu tenho até uma paciente, duas pacientes já falaram assim para mim. O bom é que eu não preciso explicar do zero com você, né? Você já sabe o que que é, você já sabe, eu não preciso explicar o que que é hipo, o que que é hiper. Então vamos lá, a gente já pula essa parte. Eu falei, beleza, a gente pula essa parte. E aí a gente vai muito mais para a parte mais subjetiva. O que que é o seu diabetes, o meu diabetes? Entende? São locais diferentes para cada um. Exatamente. A teoria é completamente parecida, igual, assim. Mas o dia a dia, o lidar com ele é completamente diferente. E eu falo muito isso, assim, até para, né, quando eu dou aula para médico, e assim, é uma doença em que é muito individual. Sim. Tem um conceito único de tratamento, né, de base, mas assim, cada indivíduo, né, cada gráfico que eu olho, entender o porquê dos porquês, porque assim, e essa talvez seja uma dificuldade de muitos profissionais de trabalharem com isso, porque não tem receita de bolo, né? Então, é olhar todo o contexto e não só um número que está ali no gráfico, sabe? Então, assim, é realmente complexo, O né? que esbarra muito com, assim, a linha mesmo de trabalho do psicólogo, que é respeitar a subjetividade humana, que é respeitar a particularidade de cada um. Sim. Né? Então, eu acho que o diabetes exige isso e a minha profissão também exige isso. Então, juntar essas duas pautas ficou muito legal, assim, de se trabalhar, sabe? Quanto profissional, quanto pessoa que tem o diabetes também, sabe? Isso, para mim, agrega na minha vida, sabe? Eu ver a transformação das pessoas. Eu vejo gente que não conseguia fazer uma aplicação de insulina. Hoje em dia já pega, faz e sabe? Então isso para mim sim, é minha profissão, é meu ramo de trabalho, mas é também
assim, preenche muito em termos de propósito, sabe? Independentemente se eu fosse psicóloga ou não, eu já tinha um diagnóstico de diabetes, sabe? Então, assim, agregar isso para a comunidade, para mim, faz todo sentido. Sim. Lógico que eu faço isso de maneira mais técnica, né? Dentro de uma ciência, que é a psicologia, de uma forma mais profissional, mas assim, se é o que eu posso agregar, isso me preenche demais. Ai, Demais. que lindo. Mais uma que se encontrou no diabetes. Amém. Sim, sim. E o com bom, certeza. assim, de você ser psicóloga é que o diabetes nunca é um fardo pra você, né? É sempre tranquilo. É sempre de boa. Né? Assim, tipo, nunca é um problema. Ontem Não. mesmo eu falei sobre isso, que tem dias que Eu vi esse vídeo. tem dias que irrita. Eu acho que foi sábado ou domingo, eu tive uma hipoglicemia quando a gente estava em casa, ia se preparar para almoçar e de repente, bum, veio hipoglicemia. Eu lembro que eu chorei de raiva. Porque quebrou minha programação, porque eu não queria parar naquela hora para comer uma jujuba. Eu queria almoçar, eu queria comer algo salgado que estava na mesa, sabe? E eu não queria comer jujuba, então eu só chorei, fiquei com raiva de estar sentindo aquela transpiração, de estar sentindo aquele tremor, e me deu raiva, eu chorei enquanto eu tinha hipoglicemia e me permiti fazer. Então, assim, me atravessa completamente, né? Tudo que acontece, né? A raiva, a irritação, ou então, hoje eu não tô afim, hoje eu tô de saco cheio, hoje eu vou chutar o balde. Lógico que acontece Claro. comigo e eu respeito. Aprendi a respeitar. Eu acho que o grande problema tá aí, sabe? Que passa também, que dificulta o processo de aceitação porque assim, eu acho que a aceitação, eu tenho 20 anos de diagnóstico. Eu ainda passo pelo processo de aceitação. Porque eu fui uma adolescente, São muitas uma camadas, jovem. né? Hoje eu sou uma mulher com diabetes tipo 1. Então eu tenho as demandas de uma mulher de 34 anos. Eu sou mãe, eu sou casada, eu sou profissional, eu sou filha, né? Então eu sou dona de casa. Então hoje eu preciso aceitar o diabetes nessas condições. Quando eu tiver 50 anos, vai ser outra situação. Sim. Sabe? Filhos criados, enfim. Mas então, por isso que eu falo que é um processo de aceitação eterno. E aceitar também passa por aceitar as nossas emoções, né? Sim. Elas estão aqui, elas estão aí, e elas precisam ser sentidas e respeitadas. Então, se sentiu raiva, acolha a sua raiva, sinta a sua raiva. O problema não é sentir a raiva, o problema é o que a gente faz com a raiva que a gente sente. Sim. Vamos indicar uma almofadinha com o nome raiva e socar Isso. aquela almofada. Eu vi isso numa palestra. achei o Existem muitas máximo. estratégias, né? Quando eu falei que eu trabalhei com crianças, né? Eu lembro que eu perguntei isso para a professora que eu auxiliava ela. Eu falei, quando você quer gritar assim, a gente não pode, né? Descontar isso na criança. O que você faz? Eu quebro um lápis. Eu quebro com toda a minha força. Falei, boa. Então, assim, tem maneiras de você extravasar, maneiras inteligentes e de sentir. Então, sentir a alegria. Gente, depois, um pouco antes de eu fazer 20 anos de diagnóstico, e eu comecei a fazer contagem de carboidrato em 2013, com você. Então, 11 anos de contagem de carboidrato. Pela primeira vez, eu acertei em cheio a contagem do pão de queijo, que eu nunca acertava. Ou eu tinha hipo, ou eu tinha hipo. E eu me permiti ficar super feliz por isso. Mas Renata, é só um pão de queijo. Mas para mim, é a minha luta, é uma a minha vitória batalha. ali. Cada um com as suas batalhas. Sim. Então eu vou sentir a minha alegria. Entende? Então passa por aqui, passa Sim. tudo que acontece, né, na rotina diabética, E eu digamos falo que a assim. gente, com tudo que é recorrente na nossa vida, a gente sempre cria muita expectativa, né? Em tratamento médico é muito comum, né? Eu vejo isso muito em doença crônica, tipo obesidade, diabetes, que eu acabo vendo com mais frequência. É a pessoa começar né? Às vezes vai num médico novo, ou aparece lá no consultório, e aí eu mudo o tratamento e aí fala, não, vai dar certo e vai dar sempre certo. Eu vou fazer tudo direitinho, eu vou fazer a dieta certo e não sei o que lá. Não, e a pessoa já cria aquela expectativa de que não vai errar em nada, né? Então isso é muito comum. E aí no primeiro deslize, Ela já se cobra. ela se cobra e ela fala, eu não sou capaz, né? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo tratar. Então, e ela vai e volta pro modo operandi
né, antigo, que é melhor não fazer nada porque eu não me frustro errando com algo novo, É mais né? fácil, É mais né? fácil, né? Não só Então, no diabetes, né? em muitas coisas. Então assim, em muitas coisas, né? Eu sempre falo isso, começa já tendo a certeza que vai errar. Sim. Eu também sempre falo isso nos atendimentos. O importante é tentar. É, Depois você foca em conseguir. Só Sim. consegue quem tenta. assim, Entende? Então, assim, nenhum grande jogador de futebol fez um gol na primeira partida. Assim, às vezes teve um ou outro, mas a maioria não. Ninguém, assim, nem todo autor de livro, né, fez um best-seller no primeiro livro. Então, eu vi um atleta esses calma. dias falando algo parecido. Ele falou: é, acho que se contar na minha carreira, todo mundo sabe das minhas vitórias, mas eu provavelmente perdi muito mais jogos do que eu ganhei. Sim, Aquele entendeu? tal do 1% melhor cada dia, né? E aí com isso a gente vai. E se não Uma tiver hora a 1% gente também chega melhor no aquele dia, 100. tá tudo certo. É o melhor que dá pra Exatamente. fazer aquele dia e, É né? isso, Mas eu falo, tentar começa pelo ficar na briga, pouco. né? Começa pelo pouco que uma hora a gente consegue Sim, chegar lá no Tem dia que 100%, vai né? dar, tem dia que não vai Sim, dar, com tá né? certeza. tudo bem. Esses dias eu tava pensando alguma coisa de mim, assim, tipo assim, aquela batalha individual sua de cada dia. Eu falei, caraca, não consigo manter uma constância. Eu falei, mas imagina se eu nunca tentasse, né? Eu ia estar Uhum, sempre como no pior cenário. Então, exatamente. assim, pelo menos eu tô sempre brigando ali, Sim, né? sim. Então, isso já é um ponto positivo, né? Uhum. Então, Sim, com é, certeza. e em contrapartida, assim, é muito legal de ver como a visão dos profissionais de saúde também foram mudando ao longo do tempo, Uhum. né? Então, eu lembro quando eu comecei a atender pessoas, né, com diabetes, eu tinha os pacientes na cabeça que me incomodavam, né? Quem eram os pacientes que me incomodavam? Aqueles que não conseguiam, Uhum. né, seguir ali uma rotina, né? Então, aquilo para mim era eu falo que a gente, especialmente os latinos, são muito paternalistas, né? Como a mãe, o pai tem que Uhum. fazer pelo filho, né? Eu me sentia meio culpado que eu não consigo, como é que eu não consigo Melhorar, melhorar né? aquele indivíduo? Como é que, né? Eu não consigo tocar, né? E hoje, assim, você vê que até os conceitos foram mudando, né? Hoje eu me sinto mais como um facilitador da trajetória do indivíduo, não responsável por ela, sabe? Uhum. Então, assim, eu tento sempre pontuar com a pessoa, né, o que ele é capaz, o que ele consegue, né? Tento educar para ele entender, mas se ele não consegue, né, para que ele consiga, né, dele estar na consulta já é um fator muito positivo, Sim. né? Não é? Eu lembro de eu ter uma vez brigado mesmo com o paciente, falou, caramba, você tá sempre com glicada muito alta e, né, tudo mais. E depois eu refletindo comigo mesmo em casa, eu falei, tá, mas assim, não é que ele tá desistindo, ele não consegue, né? Ele tá ali, né, querendo, né, indo à consulta, já né? Porque se ele tivesse desistido, nem a consulta ele iria, Sim. né? Quantos não estão indo à Quantos consulta, né? não estão indo à consulta e desistindo de si mesmos, né? Então, Sim. e aí, ao longo do tempo, eu também fui mudando muito a minha postura, né, para ser mais um facilitador. O que que eu consigo agregar? O que que eu consigo ajudar aquele indivíduo a mudar o mindset, o pensamento dele, sabe, a construir uma trajetória dele melhor, né, que não tem nada a ver comigo, Uhum. né? Eu lembro disso fazer parte de muitos anos, assim, do meu tratamento. Toda vez que eu ia numa consulta, eu tinha medo. Medo do E que ouvir, eu ia né? ouvir. Então, eu não me cuidava por amor a mim, era por medo de levar uma Uhum, bronca, né? A gente sabe também, né, que isso também tem muito a ver com a época, enfim, com sim, a mentalidade dos profissionais de saúde, né? Então, você falar isso que mudou, mudou sim. Precisa melhorar muito, mas assim, já temos sim um grande Já. avanço, sabe? sim. Eu hoje às vezes, vou fazer um exame, alguma coisa assim, falar, eu uso bomba de insulina. Aí, sabe, alguém falar assim, ou um enfermeiro, um técnico de enfermagem fala: Ah, eu já ouvi falar disso, posso ver, mas eu nunca vi.
Entende? Então, as pessoas já têm mais ou menos uma noção. Às vezes não sabe muito bem o que é, nunca Sim. viu, nunca pegou, mas já tem uma noção. Ah, eu uso um sensor. Ah, é aquele negocinho que fica no braço. Aí, às vezes, confunde os Sim. sensores, mas, enfim, ele tem uma Sabe, pelo noção. menos, É. o que que é. Antigamente. O Libre popularizou um pouco também essa Muito. coisa de um device ali, de um Sim, equipamento é. para pelo menos olhar a glicose. Então, assim, Sim. muito mais gente utilizando, né? Sim. E acaba sabendo que tem equipamentos que a pessoa com diabetes pode usar, né? A bomba realmente é uma coisa mais incomum, né? Sim. Então, uma paciente esses dias ficou internada, ela comentando, ela falou, doutor, eu parecia Atração. uma atração do hospital, porque tinham várias pessoas que iam lá no leito falar, ai, posso ver essa bomba? E falar que você tá usando bomba e não sei o quê. Ela pode ver e tal. Então, assim, todo mundo queria ver e eu acho Sim. ótimo que, assim, muito mais gente já sabe, quando bater um olho, às vezes tem um paciente que chega lá e já sabe que aquilo é uma bomba de insulina, né? Então, e essa é uma grande questão, né, dos pacientes, né? Um grande incômodo, né? Acho que você deve escutar muito isso dos pacientes, né? A grande questão de muitas vezes ser a atração, às vezes num dia que você não quer ser atração, né? Aquela pergunta, ah, você tem diabetes, né? Que você já respondeu Sim. 1 milhão de coisas, o que que é isso no seu braço? Ou você pode comer isso, né? Então, acho que essa talvez seja uma das demandas comuns, né? Sim, sim. Os dispositivos evidenciam o diabetes, né? Sim. É como Tá se a gente ali, tivesse uma visível, né? placa. Pra todo Eu mundo. tenho diabetes, né? Ou então tem algo aqui no meu corpo, né? E então, isso também foi fundamental. O meu processo de aceitação também, que eu meio que aceitei na marra, goela 100%. abaixo, ou você aceita, né? Porque do jeito que eu tava, tentando fazer do meu jeito, já não estava funcionando, né? Então, a bomba de insulina, o uso do sensor, isso evidenciou algo que eu não tentava esconder, eu não deixava de falar, mas eu também não falava Mas também não sobre. queria mostrar. Exatamente. Tava ali no meu mundinho, Sim. quem sabia, sabia, quem não sabia, não ia ficar sabendo, não. Ou só se me visse numa hipoglicemia, acabava sabendo, mas enfim. Usar a bomba de insulina eu não queria usar, porque eu falava, eu não vou ficar com isso no meu corpo, porque isso é feio. Porque sinceramente, eu não achava, eu associava somente a estética. Isso é feio. Até que na época ainda tinha test drive, eu fiz, e, enfim, quando eu fiz num período de Páscoa, test drive. Comeu chocolate. Ficou Gente, quando linda. eu me senti curada, eu me senti curada. E o que estava impedindo o meu bom controle? Acho que a gente também pode até falar sobre isso, que era o cansaço. O cansaço das inúmeras aplicações. Eu estava esgotada. Já, se eu não me engano, já eram 11 anos de aplicações. E aí eu cheguei num cansaço, assim, emocional, né, daquela situação, que eu comecei a pular algumas aplicações. Ah, tá controlado agora na hora do almoço. Ah, então não vou tomar agora não. No lanche eu tomo. E aí o controle começou a ficar muito ruim. Mas entende como... Por isso que eu falo da saúde mental. Como isso era importante. Eu queria me cuidar, mas a minha mente já não estava mais dando conta. Sabe? Dessa informação de aplicar, fazer uma nova aplicação. E eu comecei a me auto-sabotar. Sim. Muitos indivíduos, inclusive, aquele belisquinho ali, né, que você faria ali, vou comer uma fruta, deu uma fominha ali, né? Às vezes eu escuto os pacientes, às vezes eu vou falar, deixa eu ficar com fome, daqui a pouco eu almoço e Sim. Porque não precisa aplicar, né? aplicar, Senão tem que, comer. tipo assim, às vezes ela falou, minha casa tem 2 andares, né? Eu tenho até comido no andar de cima, mas a insulina tava lá embaixo. Eu falei, não vou descer para aplicar insulina não, depois eu como. Isso acontece, mãe. E acontecia de alguma forma comigo, assim, sabe? Não fazia contagem de carboidrato, não tinha essa informação ainda na época. Então eu não associava, que eu não sabia que uma fruta eu tinha que contar, que eu tinha que aplicar. Eu fazia aquela tabelinha, né? De tanto a tanto você Sim. toma tanto. Então, assim, eu via, tá boa, então não vou tomar, não. E aí, mais uma vez, é por isso que a gente não pode pré-julgar. Nem todo mundo que não faz é porque não se ama ou não quer se cuidar. Por isso que eu falo que é muito pessoal, muito particular. Eu queria me cuidar, sempre quis, mas eu tava num ponto em que a minha mente já não estava de acordo com o meu corpo, sabe? Então, o meu controle começou a piorar, cada vez mais piorar, e nunca ia melhorar.
né, se eu não entendesse. Foi, né, que você sugeriu a bomba e tal, e eu fiz o teste, eu falei, tá, eu vou fazer esse teste só para agradar o doutor Rodrigo, para ele não encher mais a minha paciência, para ele pelo menos ver que eu fiz. Chato. E aí eu me apaixonei. Eu Ia lembro que na época quando eu fui perguntar, quer trocar devolver a por outra bomba, coisa? não, quando eu fui devolver a bomba, sério, eu fui assim, quase chorando. Eu falei, e aí, pela ânsia, né, de ter a minha definitiva, mas eu lembro que eu passei que foi muito difícil a vergonha de botar, né, um catéter à mostra. Enfim, foi difícil, porém foi super necessário. Eu tive um paciente que já falou, ele, doutor, parece que eu me diagnostiquei de novo. Sim, Quando ele colocou a bomba. sim. Que ele falou, eu coloquei a bomba numa sexta-feira de manhã e sábado eu fui à praia. E ele falou, eu cheguei à praia com aquele negócio pendurado. Então, assim, é como se todo mundo. Na época, quando eu fiz diagnósticos, os familiares, né, os amigos sabiam que eu tinha diabetes. Agora todo mundo sabe que eu tenho diabetes. Ou que eu tenho alguma coisa pendurada ali no meu corpo que é para tratar uma doença, por mais que não saiba seja o diabetes. Mas né? assim, isso também aconteceu comigo durante o test drive. Eu fui à praia e eu lembro que a sensação é que a praia vai parar para me olhar. Ninguém tava me olhando. Isso é só coisa da nossa cabeça. Ninguém tava nem aí pra mim. Tava todo vi mundo na praia curtindo seu Eu vi um dia. vídeo de alguém, não lembro agora quem foi, no aeroporto, assim, aplicando insulina. Aí ela mostra ela aplicando, e aí depois vira a câmera, assim, todo o redor. Ela falou, um total de zero pessoas me pessoas. observando, né? Ontem eu tava na fila do mercado, eu tava sem sensor, ainda ia colocar o sensor, fiquei meio confusa, será que minha glicose está caindo? Aí eu puxei assim o glicosímetro na fila assim do caixa, enquanto eu aguardava, eu olhei assim, ninguém, nem aí. Eu falei, gente, isso é algo que a gente tem que resolver na gente, Sim, né? sim. Tanta gente, a gente tem tanta coisa para resolver na nossa vida. Não, aí eu pensei, depois eu fiquei pensando assim, na fila do caixa do supermercado. As pessoas estão preocupadas com quanto elas vão pagar, o Vão que vão gastar. deixar de pagar, enfim. Não queria saber quanto Será é que que tá vai a sua tá- glicose. vai se ficar você cara a tem compra, se não diabetes. vai? Nem Se vão meu olhar dinheiro pra dá ou se não mim, dá? sabe? Então isso tudo foi um processo. Lógico, eu tive muito apoio, eu não consegui sozinha. Eu tive apoio do meu esposo, da minha mãe, das minhas filhas, assim, num todo. Foi muito importante. E eu tive o meu tempo, mas é aquilo que eu falo, eu nunca desisti. Então, dias que eu não me sentia muito segura, sabe? Aquele dia assim, a TPMzinha bate, a gente fica meio borocochô. Eu botava um catéter escondidinho mesmo, a bomba bem escondidinha, porque eu não estava afim de falar sobre isso. Perfeito. A gente tem que se respeitar. Lembra que eu falei de respeitar as emoções? A vergonha, né? Então, teve aí o Divertidamente, todo mundo conseguiu conhecer um pouco mais, né, desse processo. Tenha vergonha, então se respeita. Hoje eu não tô afim, hoje eu não quero falar sobre isso e eu não quero tocar nesse assunto. Então, eu vou me preservar, sabe? Então, por que não? Isso significa que eu não aceitei? Não, faz parte do meu processo. Tem dias e dias. Nem todo dia a gente vai estar, né, querendo falar, explicar, né? Já teve vezes de eu estar até lá no consultório, seu consultório, estar sentada assim, esperando a minha vez, e ter gente falando de bomba de insulina e tal. Aí, ao invés de eu uso. Ih, eu peguei a minha bolsa, eu fui lá pro corredor, fiquei quietinha. Tipo, não vou falar sobre isso Hoje hoje. eu não tô afim. Sabe? Tá tudo bem. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, eu acho que se respeitar nesse sentido é fundamental. Não deixar de se cuidar, né? Não deixar de fazer uma aplicação. Eu falo muito isso nos meus atendimentos. Ah, não tá seguro para fazer uma aplicação na mesa do restaurante? Mas faz no banheiro. Sim. Só não deixa de fazer. Tem recurso, né? Só não deixa de fazer. Entendeu? Cada um tem seu tempo. Vai ter gente que vai aplicar no mesmo. Recebeu o diagnóstico hoje, amanhã já tá fazendo tudo. Vai ter gente que não. Tudo Eu lembro depende do que- contexto da família. Eu lembro que na residência tinha dos colegas que tinha diabetes tipo 1. Eu acho que foi a primeira pessoa com diabetes tipo 1 que eu vi usando insulina, se aplicando, sabe? Então eu lembro que a gente foi, logo na primeira semana de residência, a gente foi almoçar, aí chegou dando coisa, pegou aquilo lá, colocou o prato, não sei o que, ele sentou do meu lado, aí levantou a camisa assim, aplicou a insulina, eu falei, você tem diabetes? Ele falou, tem. Sabe? Tão natural que engraçado que a gente nunca
pra ele era muito natural, então sempre ficou também pra gente muito natural, Sim. sabe? Uhum. Eu lembro dessa... Ele dessa... era protagonista Ele era da história protagonista, pra ele dele. tava tudo bem, sempre tudo, Sim. tudo ótimo, sabe? Então, assim, muito tranquilo, né? Você falou um pouquinho de família, né? E talvez isso eu vejo muito perfis diferentes de família. Quando que a família ajuda e quando que a família atrapalha nesse processo de aceitação do tratamento? Acho que é uma coisa também pra gente importante pra gente discutir. Eu acho Te botar na saia que justa aí. família. Eu acho que família atrapalha quando não tenta ter educação em diabetes, quando tenta ir pelo senso comum, né? E família ajuda se educando dessa forma, recebendo conhecimento. Então, assim, todo mundo, quem erra, erra por amor também, né? Então, assim, a mãe superprotetora, o pai superprotetor, a avó, a tia, quem cuida ali daquela pessoa, o marido ou a esposa, todo mundo está tentando cuidar, mesmo de forma errada, mas está tentando. Então, a gente tem que entender por que essa pessoa está fazendo de forma errada. Muito provavelmente ela não tem informação correta. Então, eu acho muito difícil quem tem o conhecimento, né, a educação em diabetes, não ajudar. Eu não conheço, assim, eu até hoje não tenho essa experiência de um pai, de uma mãe que tem educação em diabetes, que é bem informado, que está atualizado e não ajudar, sabe? E então eu acho que a família atrapalha quando tenta pegar a receita do Google, quando tenta seguir aquele vídeo do YouTube, entende? Isso eu acho que atrapalha. Ah, mas a receita, mas na época da minha mãe, minha avó tem um chá. É por amor, a gente sabe que essa pessoa quer cuidar, mas não tá fazendo certo, então tá atrapalhando. Então, eu acho que é reconhecer isso. Eu preciso de recursos, eu preciso me informar e eu preciso de informação correta. Onde que eu posso achar essa informação? E procurar. E aí digitar no Google, né? Onde tem comunidade para crianças diabéticas, onde tem associação, médico que entenda de diabetes tipo 1, né? Enfim, e aí sim, grupo no Facebook de mães, aí sim. A pessoa ainda não tem a informação, mas ela vai buscar grupos, comunidades onde ela pode achar. Entendeu? Igual uma mãe, um casal que tem um filho, por exemplo, que recebeu, foi diagnosticado com espectro autista. E aí? Todo autista tem QI elevado? Não. Todo autista é não verbal? Não. Então, como que eu posso entender o do meu filho? Então, eu vou buscar informação, eu vou seguir páginas que falem sobre isso, eu vou buscar referências de médico, de especialista. Assim, eu acho que dessa forma que se ajuda, né? E depois disso tudo, como também pode ser feito, é o que eu acho que funciona muito. A gente sabe, né, que hoje em dia muitas famílias não têm aquela configuração de pais casados, enfim. Mas eu acho que é bem interessante essa rede de apoio se dividir, se subdividir. E não centralizar numa pessoa só, né? Então, ter aquela pessoa, de repente, que marca os exames, vê se o plano de saúde está ok, vê se a consulta lá na clínica da família está ok, vê se a vacina está ok. E tem o outro que prepara a alimentação, que faz a aplicação. E não precisa se preocupar se hoje tem que marcar consulta com pediatra, com endócrino, com nutricionista. Eu acho muito interessante formar uma equipe. Sim. Eu acho que a rede de apoio também não fica tão sobrecarregada. Não fica pesado para ninguém, né? Se Sim. dividir as tarefas. Sim, entende? E aí, de repente, quem mora com aquela criança, com aquele adolescente. Falo mais assim, né? Porque quando nós somos adultos, a gente já toma a frente de muita coisa. Sim. Mas isso também não significa que a gente não precisa de rede de apoio. Sim. Já teve vezes de eu chorar, olhar assim pro meu marido, ele me aplicar um catéter. Quer que eu aplique hoje? Quero que você aplique, porque hoje tá difícil. Entendeu? A voz dá até uma embargada. Porque isso é fundamental. Isso é, assim, incentiva, sabe? Eu não tô sozinha. Sim. Entendeu? É pra você se sentir cuidado. Sim. Né? Eu já hoje tenho a minha vida e minha mãe me pergunta, filha, tá tudo bem? E a glicose tá ok? Como é que anda a sua glicemia? Tá tudo certo? Não esquece de levar bala pra ir, pô. Isso é rede de apoio.
Ela já foi a pessoa responsável pelo meu tratamento durante uma boa parte da minha vida, mas hoje não é mais, mas ainda fica aquele cuidado. Perfeito. Minha filha faz isso, entendeu? Então, assim, Carinho, né? isso é rede de apoio. Uhum. Eu dou conta do meu tratamento, eu entendo o meu tratamento, mas isso ainda assim é rede de apoio, entende? Então, a família pode ajudar dessa forma, se educando, sabe? E principalmente se educando para não chatear, para não encher a paciência da pessoa, tipo, porque fica muito assim, Natal eu acho que festa de fim de ano é o terror das pessoas com diabetes, Junta porque a família toda, né? meu Deus, junta a família toda, você não pode comer isso, você sabe que você tem diabetes. Sei, eu tenho diabetes todo dia. Ele tá aqui. E você não tá me lembrando disso agora. E aí, essa pessoa quer o quê? Quer cuidar. Ela tá falando por amor. Mas ela não tem nem informação para cuidar. É. Eu não sei cuidar de cachorro, porque eu nunca tive cachorro. Então eu tenho que ter informação. Não vai Vai. dar pitaco na criação do cachorro dos outros. Exatamente, exatamente. Então eu não sei qual é a vacina, eu não sei qual é a ração, eu não sei o remédio, não sei, eu nunca tive cachorro. Então, assim, o básico é ter o mínimo de informação. Que as pessoas não sabem nem que tem diferença, né? De diabetes tipo 1 para tipo 2, Sim, lá, sim. da MOD, as pessoas não sabem. Então, se eu vou sugerir, se eu vou falar, eu vou pelo menos me informar. Assim já ajuda bastante, entende? Perfeito. É, uma coisa que a gente, né, sabe que é muito importante e a gente faz até é conviver com outras pessoas que tenham diabetes, né? A colônia vem aí para isso, né? E aí ali a gente consegue conviver com várias pessoas. Qual é a importância disso? Isso ajuda, de repente, na aceitação? Ajuda, ajuda muito. Porque nós somos uma espécie que não sobrevive sozinha. A gente precisa do outro. A espécie humana, ela foi feita, ela foi feita, né? Digamos assim, para um depender do outro, Sim. sabe? De algum modo. Sim, temos a nossa autonomia, mas a gente já nasce precisando de quê? Leite materno. Se não vai ser o leite direto do seio dessa mãe, vai ser alguma Sim. fórmula. A gente precisa. A gente precisa que alguém o quê? Ponha essa fórmula na boca do recém-nascido. Então, olha só, ninguém sobrevive só, O tempo todo. né? E a socialização, nós somos seres sociais, né? A socialização, ela é altamente fundamental para qualquer processo de aceitação. Não só do diabetes tipo 1, para qualquer processo. Para você ouvir histórias que te inspirem, para você ouvir que você não está sozinho nas dificuldades, que elas também existem para outras pessoas. Sim. E aí você vai se aceitando, sabe? A gente se compara também, né? Sim. Eu É, ia falar aquilo- sobre isso. Serve para se comparar também? Será que isso... Porque às vezes forma positiva, aquilo que é sim. um problema pra mim, né? No diabetes, eu vejo Renata levando com tanta leveza. Eu falo, cara, será que precisa dessa doideira tão grande na minha cabeça pra uma coisa tão simples? Sim. Né? E uma coisa que Renata às vezes acha complexo, eu acho simples e consigo ajudar a Renata ali naquela situação. Então eu acho que isso a gente percebe muito na colônia ali né, dos grupinhos que se formam ali, né, no almoço, no jantar, nos Sim. lanches, nas dinâmicas, dessa troca entre eles, né? Não, daquela coisa de você, quando teve problema de usar bomba isso pendurado, né? De ver outra pessoa ali na colônia, De você boa. usa, o que que você acha? Né? É bom, é ruim? Dói pra colocar cânula, sabe? Então, essas coisas que ficam na nossa cabeça que é ruim se eu nunca ter usado, né? Isso já facilita para o indivíduo que está ali convivendo com o outro, né? Eu acho que ajuda muito também, assim, e algo que eu preciso salientar, não é porque eu tô aqui na sua frente, mas algo que você fez que tocou meu coração, sabe? Quando você sugeriu a bomba pra mim, você falou que você já tinha usado. Você falou, eu não tenho diabetes, mas eu já usei, eu sei como é que é. Tá vendo? Você fez um esforço para se aproximar da minha realidade. É aquilo que eu falei, você se informou para poder me indicar. Então, assim, poxa, ele não tem diabetes, mas ele sabe dos meus desafios, ele entende como é que vai ser. Então, isso é importante, sabe? Aproxima. Imagina eu estar convivendo com uma pessoa que tem a mesma condição que eu. Sim. Nossa,
entendeu? Muito A amplificado, né? gente acha que é bobo, que é. Eu, sinceramente, eu não tinha muita paciência. Porque eu não tinha aceitado. Eu achava, evento para diabetes é um saco, porque vai todo mundo só falar de diabetes. E não é bem assim. Até que eu comecei a participar de grupos, né, no WhatsApp. E as últimas coisas que a gente falava era sobre diabetes, entendeu? Falava sobre faculdade, sobre curso, sobre viagem. E, enfim, brincava e tirava sarro. E ficou muito mais leve. Porque é aquilo, né? Eu não tinha amigos que zoavam, que brincavam, que faziam trocadilhos com assuntos do diabetes. Mas a partir do momento que eu comecei a conviver com essas pessoas, sabe, ficou leve, eu comecei a ver Porque é graça. o seu clã ali, né? Sim, eu comecei a ver graça de coisas que antes eram tristes. É quando a gente é adolescente que tem alguém que não é do seu grupinho falar alguma coisa de sacanear, você fica chateado, Você mas fica. se alguém do seu grupinho te sacanear, você não fica nem. Exatamente, Você entendeu? até ri junto, mas. Aí eu vi assim, eu lembro que teve uma foto, alguma coisa que alguém falou assim, se juntar todo mundo não dá um pâncreas funcionando. Pô, mas ouvir isso de quem não vive Sim. teria outra, É, outra conotação ali. Então, assim, e aí eu ouvi e falei, gente, pode ser leve, pode ser engraçado, pode ser, sabe? Sim. Pode ter humor aqui, pode ter uma brincadeira, uma implicância saudável. E aí as chavinhas foram virando, né? Enfim, e aí fui entendendo o meu diabetes muito mais leve também, né? Você falou também, né, da sua fase na adolescência, que você teve um período de depressão, né? Uma coisa que a gente vê muito nos estudos e também na prática, né, que depressão e ansiedade são mais comuns em pessoas com diabetes, Sim. né? Queria que você falasse um pouquinho sobre, né, o que você percebe que são muitas vezes um gatilho para aquilo acontecer, né? Ou que são os fatores ansiogênicos ali para essas pessoas, né? O diabetes ele está muito associado ao estresse. Uhum. Ele anda de mão dadas com estresse. Então, a gente está o tempo inteiro tendo comportamentos que nos levam, praticamente nos jogam assim no abismo da ansiedade. Porque o que é ansiedade? Aí tem uma frase muito clássica, é excesso de futuro. O que a gente faz no tratamento? A gente está o tempo inteiro tentando prever o futuro. Sim. O que vai acontecer nas próximas 2 horas, nas próximas 4 horas. Então, o que eu faço agora vai impactar as minhas próximas horas. Então, a gente está sempre lá no futuro, Sim. né? Então... E a ansiedade tem muita ligação com medo também, né? Exatamente. Então, acho que são duas coisas, né, Que estão ligadas. que estão ligadas ali. Qual é o meu medo, né? E a gente percebe que muitos pacientes têm essa coisa de... eu falo que é a espada na cabeça, né? O que vai me acontecer, né, Sim. com o diabetes? Sim. Eu vou ter alguma complicação? Ou o momento da primeira complicação, né? Tipo, todo aquele peso do que eu não fiz, né? Do que eu poderia ter feito. Então, assim, culpa, né? Então, assim, tem muita coisa nesse pacote ali do diabetes. Culpa, autocobrança excessiva, se cobrar demais, O né? medo da hipoglicemia. O medo da Tá hipoglicemia. presente em todos, não adianta. O medo de uma complicação, né? O medo do tempo, o tempo, né? Será que eu vou poder ser mãe? Será que eu vou poder ser pai? Será que eu vou poder viajar para tal país? E como é que vão ficar meus insumos se eu morar tanto tempo fora? Sim. Caramba, como é que eu vou fazer? Então, assim, são muitas questões, entende? Mexe muito com a nossa autoestima. Muito com a nossa autoestima. Então, o medo de se relacionar, né? Será que a pessoa vai entender, né? Porque o diabetes, ele tá... Ainda mais agora, a gente usa muitos dispositivos, isso mexe com a nossa aparência. Sim. Será que eu vou ser aceita? Será que eu vou ser desejada? Sim. Será que eu vou ser atraente? Você né? vê que isso são muito... Eu lembro de uma paciente que não tinha diabetes, mas ela tinha uma síndrome genética, que era o meu objeto de tese de doutorado na época, e essa síndrome, as mulheres não têm gestação espontânea. É muito raro quando acontece, né, para fertilização, mas ainda tem outras questões que a gestação fica de muito alto risco. E ela, uma vez na consulta,
né, a gente conversando, eu falei, você tem namorada e tal? Ela falou, não, eu não me relaciono muito e tal, porque assim, eu fico com medo da coisa evoluir, e aí uma hora ter que casar, e aí eu não posso ser mãe, aí eu prefiro, Olha. sabe? Então você vê que isso para diferentes doenças, né? Ou para muitas mulheres com diabetes, Sim. essa questão da gestação é uma preocupação, né? E o índice de ansiedade e depressão é muito maior em mulheres, Uhum. né? Mulheres com DM1 do que em homens. Na verdade, depressão e ansiedade é muito mais recorrente em mulheres. Quando a gente olha só para o público DM1, mais ainda, né? Porque culturalmente as mulheres se cuidam mais. As mulheres são mais preocupadas com a saúde, né? E as mulheres também têm mais tarefas ali para elas ainda, é assim, né? Sim, sim, por questões sociais, Isso. sim. Então, tem muito disso. A questão da, por exemplo, marcas no corpo, essa cobrança estética, Uhum. né? A questão da maternidade. Enfim, as inseguranças que a sociedade coloca sobre as mulheres. Aí vem o diabetes e coloca uma lente de aumento em cima disso. Essa questão do sensor, várias. Né? Eu atendi uma recente, uma primeira consulta e tal. Nunca tinha usado sensor. E aí, com um esquema de insulinização muito fora do que a gente gostaria. Ajustei o esquema, e aí eu falei, você vai voltar um curto? O que você acha da gente colocar um sensor pra gente ter mais dado pra olhar e tal? Ela falou, sensor é o quê? Aquele do braço? Eu falei, nunca será. Ela falou, não vou usar mesmo. Eu falei, mas falei, só pra eu entender o porquê. Ela falou, não, aquele negócio que fica ali aparecendo e tal. E aí você vê que é uma questão, né? Então, Sim, sim. e aí eu falei, mas se você usar, você vai se apaixonar. E outra coisa também, a gente, quando tem diabetes, a gente pensa, também é um dado estatístico também de uma pesquisa que eu vi lá dos Estados Unidos, que o diabético, ele pensa com 50 vezes mais do que uma pessoa que não tem diabetes, né? Sim. Eu tenho certeza que quando você pega o carro, você verifica a sua glicemia, você vê se tem jujuba, se tem bala, e você percebe quanto você tem de insulina ativa. Olha só, quanta Sim. coisa a gente pensou São enquanto o muitas Rodrigo só demandas a entrou mais. no carro, viu se estava com documento e foi. Você tava falando do período que eu usei bomba. Eu lembro que a segunda vez que eu utilizei bomba, que foi uma bomba com sensor, né, do lado da Medtronic, acho que foi a 722, eu acho. Não, mas essa tinha sensor? Tinha. A pensei 715 que não. Isso mesmo. A 722. Eu não lembro se foi, mas tenho quase certeza que foi 722. Foi E eu quanto que lembro, eu fiz o teste. eu foi num congresso, teve um dia antes, num evento da Medtronic, para colocar, né, para ensinar essa bomba. Acho que ela estava chegando na época, isso foi em 2008. Chegando e tal. E eu lembro de eu indo pro congresso no dia seguinte, que era quando a gente ia retirar a bomba. A gente ficou 24 horas, acabou que eles deixaram mais um dia, eu acho. E aí eu lembro, eu no caminho, dirigindo, e aí apitou para calibrar. E aí eu tava dirigindo e eu falei, não, eu vou viver essa experiência. Não vou colocar qualquer valor para calibrar. Sim. Né? Então, assim, parei o carro, fiz uma ponta de dedo e tal. Né? Porque eu acho isso importante, porque assim, eu deixo de julgar, né? Sim. Uma pessoa que não fez ali, ficou sem calibrar, né? Eu lembro da Júlia Lapastina, né? Quando foi lá pra Colônia, né? Dela comentando, ela falou, gente, eu vim pra Colônia com uma expectativa, eu vou entregar essas crianças pras mães 100% controladas, porque sem diabetes eu sei, tá tudo certo, e não sei o que lá. Ela falou, gente, eu tô apavorada. As mães vão olhar pra mim e vão me julgar. Mas é isso, porque assim. É verdade. Porque assim, Piscina, por mais. festa. Piscina, festa, corre, come. Né? Então, assim, por mais que a gente saiba diabetes, as particularidades do diabetes ali daquela pessoa, a mãe sabe muito mais do que a gente. Né? Então, é sempre. Quando eu dou aula pra mente, que eu falo, sempre escuta o paciente, né? E o cuidador, porque ele sabe, né, mais da pessoa do que a gente. Sim. Né? Hoje mesmo, uma paciente falou, ela falou, tá muito descompensado e tal. Eu fui, tá usando aplicativo? Eu falei, tá. Eu fui olhar, eu falei, mas tem quase nenhum cálculo. Ela falou, não, o aplicativo tá errando. Tá mandando aplicar muito menos do que
deveria. Eu falei, você podia ter falado comigo, eu já tentava dar uma ajustada. Eu falei, tá, mas vamos partir de um pressuposto. Quanto você aplicou hoje? Ela falou, apliquei X unidades. Eu falei, tá. Ela falou, o aplicativo tinha mandado aplicar 5, apliquei 9. Eu falei, tá ok. Então, 2 horas depois, você me fala como é que tá a glicose pra eu ver se você acertou no seu cálculo. E aí ela falou, deu 156. Eu falei, tá ok. Eu falei, então eu vou oficializar essa sua contagem de hoje. Sim. Né? Então, mas se eu não tô aberto a escutar essa particularidade ali da vivência do dia a dia, né, isso atrapalha, né, mais do que ajuda. E tem coisas, eu atendo muitos adolescentes que vem a mãe, vem o pai, mas ela é assim, 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 porque ela faz isso, porque ela aquilo. Tá, lógico que essa informação é importante, mas aí geralmente a segunda consulta, na segunda sessão, é só com o adolescente. E aí eu pergunto, tá, agora eu quero ouvir de você, porque eu ouvi o que sua mãe falou sobre você, mas quem sente é você, então me fala de você. E aí, naquele momento, por isso que é uma escuta treinada, né? Uma escuta que a gente estuda para ter, que é diferente de uma conversa. Aí eu anulo o que eu ouvi da mãe, o que eu ouvi do pai, e escuto só o que aquele adolescente tem para me falar. Sim. E aí, geralmente, as coisas você consegue encontrar o caminho do meio, né? Então, muitas vezes a gente escuta, é porque ela não faz aplicação, é porque ela não faz direito. Aí você escuta assim do adolescente, na maioria, lógico que tem suas exceções. Eu faço direito, mas ela só vê quando eu erro. Porque quando eu acerto, ela também não fala nada. Entende? E aí a gente começa a melhorar, né, essa situação. A gente começa ali, eu começo a intermediar essa comunicação, enfim. Mas existe muito essa cobrança também. Aí o que acontece? Talvez naquele momento o adolescente não vai desempenhar um quadro depressivo ou ansioso. Mas isso vai ser um tijolinho na construção dessa ansiedade que vai aparecer de repente na vida adulta. Entende? Eu ia perguntar também, antes da Renata fazer a última pergunta, mas muitas vezes a gente percebe que a vida, né, com um adolescente, especialmente, que é mais comum ali, com diabetes tipo 1, e a família, é um conflito muito grande. Né? Tem um conflito nítido, né? Porque, assim, os pais sabendo o que se deve fazer, né, da rotina, o adolescente, né, com um autocuidado ruim, né? E é aquele conflito, aquela guerra armada, né, que eu nunca faço, e a família, né, com um processo de julgamento muito grande, né, de que aquilo que o adolescente já sabe que não é o que ele deveria fazer. Qual é o melhor caminho para seguir nesse contexto, né, para os pais? Porque, assim, é o que você fala, é sempre, o adolescente fala muitas vezes, ele só aponta o ruim, né, quando eu faço certo, nunca tem, mas assim, por isso que eu falo, a minha pergunta até lá no início, quando que a família ajuda, quando ela atrapalha, também tinha um pouco a ver com isso, né, mas sendo um pouco mais específico, como é que eu permito também enxergar um pouco da pessoa sem diabetes e tentar não viver tanto um conflito, né, apesar do diabetes. A gente precisa, às vezes, voltar algumas casas nessa educação desse adolescente. Na maioria, eu tô falando da minha prática clínica, tá? O que eu vejo é um adolescente que abriu o quadro de diabetes tipo 1, a mãe e o pai quer que ele faça tudo, quer que ele tenha regra, quer que ele tenha responsabilidade, quer que ele pense no amanhã. Só que antes desse diagnóstico aparecer, esse adolescente não acordava sozinho, era a mãe que chamava. Esse adolescente não lavava a sua própria louça. Esse adolescente não tinha responsabilidades mais básicas, independentemente de diabetes. Então fica muito difícil, da noite para o dia, virar uma chave. Você tem que fazer, você tem que ter responsabilidade. Isso tem que ser construído. Então, às vezes, essa mãe, esse pai, essa família vai precisar não dar essa autonomia toda do tratamento, não, eu vou fazer. E voltar a algumas casas e mostrar, olha, você tem essas tarefas domésticas aqui.
mostrar conceitos de responsabilidade. Porque é a mesma coisa que a gente pegar um estudante do ensino médio e botar ele para fazer um doutorado. Ele não tem maturidade acadêmica para isso, ele não tem, caramba. Não, primeiro ele precisa fazer pelo menos um vestibular, fazer graduação, uma pós, e aí depois ele vai, que é um processo muito mais intenso. Sim. Então, a gente precisa respeitar isso também, essa maturação. Não acontece da noite para o dia. Entende? Então, Sim. volta algumas casas com esse adolescente, não. Então, nesse primeiro ano aqui, talvez eu vou tomar as rédeas de todas as aplicações, de tudo, mas ele vai ter que fazer coisas que ele não fazia antes. Cuidar dos cachorros, cuidar das plantas, eu não sei. Então, eu acho que é aí que tá, às vezes, a maioria dos inícios, assim, de grandes conflitos. Por quê? É muito difícil um adolescente que já chega ali, no meio da adolescência, ali, seus 14, 15 anos, por exemplo, se ele já tem responsabilidades, se ele já entende as consequências, né, dos atos dele, eu acho que a gente pode ser que ele passe, sim, por um processo ali de rebeldia, mas geralmente ele é bem menos intenso, sabe? O problema está na mudança brusca de vida, entende? Ué, mas eu nunca tive, do nada eu tenho que fazer tudo. Então, imagina, é chocante a Sim. pessoa, você virar a chave assim, sabe? Então, aprender demanda tempo. Ninguém aprende a ler e escrever num dia, em 2 meses. Isso também não vai acontecer. A pessoa vai. O paciente ali, ele tá entendendo o corpo dele de novo. Ele vai sentir coisas que ele nunca sentiu antes. Porque a primeira hipoglicemia que eu tive, eu achei que eu tava indo com Deus. Tchau, gente. A gente se encontra lá no céu. Porque ninguém me falou que eu ia sentir. Entendeu? Também ninguém me falou que eu poderia ter cãibra. Que eu lembro que eu tive uma hiperglicemia. Não cheguei a fazer cetoacidose, mas foi na quase 400 e pouco, quase 500. Eu senti muita cãibra e ninguém tinha me falado que isso poderia acontecer. Eu aprendi vivendo. Então, assim, a gente precisa respeitar esse tempo, Perfeito. né? Outra coisa que a gente observa muito, né, dentro da coisa do adolescente, é às vezes aquela criança que diagnosticou muito cedo, que os pais sempre foram o 100% do tratamento, nunca deram nenhuma autonomia, e aí quando a pessoa chega na adolescência fala, ué, por que você não faz? Né? Porque nunca fez. Você já tá grande, você tem que fazer. Entende? Só que a criança, a gente está falando ali de pais e filhos, ou então de avós e netos, mas a gente está falando de uma figura de autoridade, Sim. independentemente do parentesco. Essa criança não vai falar, mas você nunca mandou eu fazer. Ela não vai construir esse diálogo de afronta. Sim. Entende? Mas no fundo é isso que ela sente. Ela nem sabe que está sentindo isso. Mas como é que eu vou fazer? Até ontem você fazia tudo por mim, hoje eu tenho que me aplicar uma injeção. Gente, é uma injeção. Né? E geralmente a gente, quando aplica uma injeção, a gente vai o quê? Num laboratório. A gente vai a gente sai de casa para isso. E você está dizendo que é tão simples assim, eu tenho que fazer agora? Sim. Mas nunca foi eu que fiz, né? Não é, né? Entendeu? Sempre foi você. Você que é minha mãe. Sim. Entendeu? Ontem eu fiz uma consulta, né, e a mãe falou, doutor, da última consulta pra cá, eu fui trabalhando com ele para desapegar de mim. E ela falou, essa consulta de hoje é 100% ele. Bacana. E aí eu falei, e olha como nada mudou, né? Então assim, ele tava com controle ótimo e continua com controle ótimo. Aí ela falou, não, ele é fantástico mesmo. Então assim, mas eu só trabalhei coisas que eu já fazia, contava carboidrato por ele, não aplica tanto, coloca tanto. Eu falei, não, agora vamos começar a você ir aprendendo. Talvez assim, aquilo, dividir. Então tá, então eu faço a contagem e você aplica. Ou então agora a gente vai inverter. Você faz a contagem e eu aplico em você. E aí sim, vai, sabe? E de vez em quando também é sempre bom, né? Por mais que a pessoa já esteja craque. Quer que eu aplique? Quer que eu faça alguma coisa por você? Sim. Aquilo que eu falei anteriormente, esse cuidado. Eu acho que a gente sempre precisa se sentir cuidado. Porque quando a gente pega as rédeas, fica cansativo. Né? Sim. Cansa. E às vezes a gente precisa desse aconchego, desse carinho. Eu acho que a pessoa que tem diabetes, ela é um pouquinho carente, sabe? Porque o diabetes exige muito da gente. Uma atenção, uma rigidez, sabe? A gente tem que estar sempre alerta. E às vezes tem alguém que fale, relaxa, eu tô aqui.
é muito bom, assim. Quem é que não gosta de carinho, né? Com certeza. É verdade. Nós que somos doces, gostamos, né? Mais ainda. Gostamos mais ainda, né? E Renata, quais são as dificuldades ou facilidades, né, encontradas ao longo aí do seu atendimento? Com pessoas com Diabetes. diabetes. É, Dificuldade foi mais no início. Eu até levei muito isso, assim, para terapia, porque me atravessava, né? Muitas coisas na minha história pessoal. E o psicólogo tem que ter uma neutralidade mínima para garantir ali a fluidez. Eu trabalho com abordagem humanista, então eu não sou psicanalista, eu também não sou da TCC, que é muito conhecida também. A abordagem humanista, ela prega que o terapeuta ele continua sendo uma pessoa, né? Então, dificuldade eu já tive muito mais. Hoje em dia, a questão da maturidade, né? Eu não enfrento muitas dificuldades. Então, eu me permito, às vezes, me emocionar, se a história me atravessar de alguma forma, rir, entendeu? Essa semana mesmo eu fiz um atendimento que eu chorei de rir com a paciente, porque ela tem um jeito muito engraçado de falar, e ela estava contando uma história engraçada, e eu me permiti. E então, assim, eu encontro muito mais facilidade, porque, lógico, eu evito, é aquela questão, a gente está sempre prevendo, eu prevejo questões de hipoglicemia, mas já aconteceu da hipoglicemia chegar, eu estar no meio do atendimento. E eu falar, fulana, vou pegar aqui uma jujuba, dá para continuar, mas o fato de eu estar comendo, porque assim, eu evito, né? Claro. Comer num atendimento, porque eu acho que isso rouba um pouquinho a atenção. sim. Mas aí eu justifico, aí a pessoa, não, tudo bem. Ou então um alarme da bomba. Começa a apitar e eu preciso mexer na bomba. Então, só um minutinho, eu olho para a bomba, porque tudo isso fala muito. Sim. O olhar, a minha postura. Então, se eu deixo de olhar, né, no olho do paciente e eu justifico o que está acontecendo, eles entendem e vice-versa também. Sim. Eu acho isso já aconteceu. Ai, fulano, vou me atrasar um pouquinho que eu tô corrigindo uma hipoglicemia. O negócio tá estranho aqui, entendeu? Ou então o paciente E é falar, bom ter a maioria dos pacientes com diabetes também sim, que entendem. Entendem. entendeu? E os que não têm, acabam me seguindo na rede social, acabam entendendo um pouco ali, Sim, sim. entendeu? O básico. Isso que eu acho legal também, assim, aí você me pergunta, você só atende gente com diabetes? Não. Mas assim, acaba que quem não sabe, não conhece, acaba entendendo um pouquinho, sabe o que pode acontecer. Então hoje eu não enfrento muita dificuldade. Não, só no início que era mais essa questão de trabalhar mesmo o meu emocional, Sim. para eu conseguir separar o que é meu e o que é da profissão. Mas hoje eu acho muito mais tranquilo. Uma dificuldade do outro que também é a sua, você fala, Sim. olha, também não, tipo, Sim. Porque eu acho que as dificuldades são bem parecidas, né? São. As histórias, às vezes, né? As vivências, São. os sofrimentos, né? É que a gente pode chamar de sofrimento, são parecidos, né? E a gente isso por um lado é Pode bom que ser. aproxima, né? Tipo assim, eu sei o que é isso, né? Isso não é estranho pra mim, né? Sim, sim. Eu tive uma paciente que assim, ela tinha extrema vergonha do diagnóstico. Ela, nem a insulina ela levava. Ela saía com a insulina de casa. E aí a gente foi fazendo um trabalho muito legal. E eu falei, olha, eu sei que é difícil, também já passei por isso. E ela me perguntou, como que você fez para superar? Lógico, a terapia, o espaço terapêutico é dela. Mas dentro da abordagem que eu trabalho, o que existe na minha história, que eu sinto que vai agregar para aquele paciente, eu posso Sim. falar, a gente pode dividir. Então, assim, eu lembro que eu falei para ela, eu falei, vai aos poucos, só leva a insulina na bolsa. Não pega para aplicar. Só leva na bolsa. Ela passou a fazer isso uma semana. Depois, eu falei, leva também o glicosímetro. Eu falei, passa a levar. E ela trabalha num comércio. E eu falava, olha, quando não tiver ninguém, você embaixo do balcão você vai fazer. Aí ela, tá bom. Então gerava uma adrenalina, uma coisa assim. E a gente foi construindo isso. Até que chegou um dia que ela falou, olha, eu fui no cinema. E aí depois eu fui na praça de alimentação, eu vi minha glicose assim no meu colo. Na praça de alimentação e ninguém reparou. Então, assim,
é preciso respeitar o Foi ganhando tempo. confiança, E né? ela foi entendendo que isso também já foi uma dificuldade para mim. Então isso aproximou muito, Sim. sabe? E eu falava para ela, dá certo, só tenta. Tenta que um dia você consegue, né? Vai chutando que um dia a bola vai entrar no gol e você vai poder comemorar. E assim ela pôde desfrutar desse processo. Então hoje é muito mais tranquilo, bom. né? E eu me sinto muito segura também, muito mais segura por ver hoje resultados, né? Dessa caminhada, de poder juntar a minha história de vida com a minha história profissional. E assim, por isso eu falo, é um propósito, é o que faz meu olho brilhar, é o que me deixa feliz. Cansa, mas me deixa feliz, muito feliz. A gente percebe isso. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz, faz muito sentido para mim. Renata, Que bom. tem que terminar, né? A gente... Dá pra ficar mais Que umas pena. 5 horas aqui Oh. batendo papo, Com certeza. né? Sempre que vocês vêm, vocês ficam tensos aqui, né, para participar, mas depois o papo flui, Flui, né? né? É gostoso de fazer podcast. Então, queria te agradecer primeiro, Obrigada. né, o esforço, né, de ter vindo lá de São Paulo para cá, né, só para gravar o podcast, né? Mas a gente, né, sempre quando eu e Renata conversávamos, a gente não abria mão de ter você Ah, aqui, obrigada. tá? Fico Então, muito honrada. De verdade. obrigado mesmo. Então, assim, eu acho esse episódio muito importante, porque, assim, a saúde mental, eu concordo com você, é um pilar muito forte do tratamento, né? E quando ele está comprometido, né, ele atrapalha todos os outros pilares de forma absurda, né? Então, talvez seja um dos pilares mais importantes ali, A né? gente não come bem, não dorme bem. Então, assim, isso é muito importante. Então, obrigado de verdade você ter vindo aqui. Obrigada a vocês, gente. Nós que agradecemos. Estou muito Obrigada, feliz, Rê. obrigada mesmo. Fez muito sentido para mim essa viagem, estar com vocês aqui, assim, que são amigos que eu tenho um carinho muito especial. E admiro muito o trabalho de vocês. Esse podcast aqui, eu acho que tem um alcance, assim, né? Hoje tem uma voz muito forte dentro da nossa comunidade. Estar aqui participando é um prazer, é uma honra muito grande. Obrigada, obrigada mesmo, por não terem, né, desistido de esperar. Nada, um Esse prazer. tempo. E contem comigo sempre, porque vocês Obrigada, fizerem. Rê. Você também conte comigo. Obrigada, gente. Então, pessoal, esse então foi mais um episódio. Pra quem, aquela brincadeirinha sempre que a gente faz no final, pra quem ficou até o final, comente as palavras, né, saúde mental aqui nos comentários, pra gente saber que você ficou até o final, escutando aqui o encerramento, né, do podcast. Não esquece, pra você que não é inscrito aqui no canal, de se inscrever, né, compartilhar com mais pessoas, porque, né, educação salva vidas, a gente sempre fala isso. Então, é isso. Um abraço e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Não esquece de curtir.